A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, canal é Bíblia para o Cotidiano. Seja você muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre estamos falando sobre os discípulos de Cristo, e não tem como falar dos discípulos de Cristo sem falar sobre o Espírito Santo, um assunto tão importante que não tem como. Você pode blasfemar contra o Pai, você pode blasfemar contra o Filho, mas você não pode blasfemar contra o Espírito. Então, é um assunto importantíssimo. E essa lição é a lição de número 12, onde a gente vai ministrar hoje, lição de número 12, nos encaminhando aí para o final da nossa revista, né? Porque a revista é 13, eu ainda não recebi a minha nova revista, mas como você já sabe, vai ser o livro de Neemias. Mas até lá a gente fala um pouco mais. Batismo com o Espírito Santo. Eu quero começar com uma pergunta. Qual foi a última vez que você viu na sua igreja um grupo de pessoas ou pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo? Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre o batismo com o Espírito Santo? É um assunto que precisa ser falado, pois faz parte da história do cristianismo, né? A minha Bíblia aqui está aberta no livro de Atos, capítulo 2. É o texto mais conhecido, Atos 2, a descida do Espírito Santo, né? Cumprindo-se uma profecia dada por Deus, que nos seus últimos tempos ali, né, ele derramaria do seu Espírito. Derramar mostra que seria abundante, não seria mais por parte, seria total. Então a aula será sobre o Espírito Santo, que eu creio que será de grande valia para a sua vida. Depois da nossa vinheta, vamos para a aula os discípulos de Cristo e o Espírito Santo. Meus queridos e amados irmãos, essa aula será aplicada no dia 22 de março de 2026. Vamos meditar bastante sobre quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a necessidade que eu e você temos que ter o Espírito Santo. Não é opcional, ele não é inquilino, ele é morada em mim e em você. O nosso textuário se encontra no livro de Efésios, Efésios capítulo 5, o verso é o 18, escrito está: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, você tem que ser cheio. Por isso que quando a Bíblia fala em Atos capítulo 2, né, que profecia que derramaria, é para ser cheio, derramar até transbordar. O vinho, ele traz contenda, ele traz intrigas, mas ser cheio do Espírito não. A gente ganha sabedoria, discernimento, os dons espirituais no todo, eles são distribuídos conforme o Espírito quer, para o que for de melhor para a igreja. Usando quem? Eu e você. Somos privilegiados. Nossa verdade aplicada nos diz assim: o Espírito Santo capacita o discípulo de Cristo para anunciar o Evangelho e viver de modo agradável ao Senhor. Eu sei que tem irmãos que não concordam que para haver uma pregação, um testemunho, uma ousadia, é necessário o Espírito Santo. Então, irmãos, eu acho que você que discorda de mim deveria meditar um pouquinho mais nas Escrituras, porque quando esses homens, antes desses homens serem cheios do Espírito, ele falava, ele testemunhava, ele até tinha uma certa desenvoltura, mas quando o Espírito foi derramado, ele prega com ousadia. E o escritor aqui, o comentarista diz a mesma coisa que eu penso. Eu vou ler de novo a verdade aplicada. Não sou eu,
é o comentarista da revista e eu concordo com ele, porque eu já tenho dito isso há muito tempo. O Espírito Santo capacita o discípulo de Cristo para anunciar o Evangelho e viver de modo agradável ao Senhor. Você tem em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, 1 Pedro antes do batismo, e você tem nos 4 evangelhos 1 Pedro antes do batismo com o Espírito. Então veja, há ou não há diferença daqueles que são batizados com o Espírito Santo ou não? A resposta é sim. O texto de Atos diz que Pedro se levantou com ousadia e pregou, sendo que Pedro nega que não conhecia Jesus. Não sei quem é, nunca vi, vocês estão me confundindo. Antes do batismo. Depois que ele é batizado, ele fala aqui com ousadia e quase 3.000 almas, ou 3.000 almas, aceita Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava dentro dele, transformando o Pedrão. Ok? Objetivos de hoje: reconhecer a relevância do Espírito Santo na vida do crente. Segundo objetivo, ressaltar o revestimento do poder pelo Espírito Santo. E terceiro, compreender a importância de viver cheio do Espírito Santo. Lembrando para você, que aí eu posso dizer, e o professor aqui, eu tenho certeza que o comentarista vai concordar comigo se eu disser, aqui, irmão, essa aula é arranhar a superfície do assunto Espírito Santo. Irmão, daria o trimestre inteiro para a gente falar do Espírito Santo. Mas, como o assunto é falar pontual, não a pessoa do Espírito Santo, os seus atributos, quem ele é, como ele age, não é esse o fato, né? Mas se fosse, um trimestre seria mais do que necessário para poder falar, mas ele vai se resumir ao Espírito Santo na minha vida. Então será um assunto um tanto quanto enxuto na pessoa do Espírito Santo, porque o foco é o discípulo, sendo usado pelo Espírito Santo, partindo do pressuposto que você sabe quem é o Espírito Santo, quais são os seus atributos, se ele é ou não é uma pessoa, se ele tem capacidade, se ele entristece, se ele dá ordem. Você vai entender se ele é representado como fogo, como água, como azeite. Tudo isso aí é os atributos para falar do paracleto, né? Ou paracletologia. Mas o assunto não é esse, é trazer a pessoa do Espírito Santo para dentro de você. Eita, é forte. Vamos para o nosso texto de referência, justamente o livro de Atos, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 5. Assim escrito, né? Está. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aqui eu já tenho uma observação, depois eu volto. Lembra-me de falar desse ponto 2. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Aqui tem algumas verdades que, se você não prestar atenção, você vai perder o detalhe da aula, tá? Vamos lá. A gente pode mencionar aqui, fique em pé, abrace seu irmão, diga para o seu irmão. Não tem nada a ver com batismo e com o Espírito Santo, porque o versículo 2 diz que todos estavam, abre sua Bíblia, varão, vigia, crente, todos estavam, na minha Bíblia eu gosto de marcar com canetinha, todos estavam sentados. Pois é, não tinha
abrace seu irmão, pegue no seu irmão, leve seu irmão para casa. Não, beije seu irmão. Tinha nada disso não. Estava todo mundo sentado quando o Espírito Santo veio. Sim, senhor. Por quê? Ah, professor, você quer dizer que o Espírito Santo não vem quando nós estamos em pé? Não é isso. Eu estou dizendo que não precisa disso. Ele pode vir você dormindo, você deitado, você sentado, você andando, você parado, não importa, ele vem do mesmo jeito, porque ele não é limitado a tempo e a espaço e a vontade nossa. Ele tem vontade própria, faz do jeito que quer, como quer e a hora que quer. Pode ter no abraço? Pode ter batismo no abraço. Pode ter batismo ficando em pé? Pode ter batismo ficando em pé. Mas também o irmão sentadinho no lugar dele, o Espírito Santo pode vir e batizar. Eita! Quem está dizendo isso? A Bíblia. É desse jeito. Outra observação é uma observação um tanto quanto mais teológica, que diz que, versículo 5, é o que eu quero mencionar para você. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo da terra. Parece um exagero? Parece um exagero. Mas, em grandes períodos da história mundial, se tinha uma noção de que o mundo era resumido em alguns lugares, em algumas partes. Então a Bíblia não tem erro. A Bíblia está dizendo que nações conhecidas no mundo, mencionadas na geografia do mundo, todas estavam lá. Lá tinha a nação brasileira? Não. O Brasil ainda não foi sido descoberto. Lá tinha os Estados Unidos? Também não. Os Estados Unidos da América também não tinha sido descoberto. Não existia a nação. Então você, como professor, tem que trazer essa noção. Porque você pode pegar alguém, aí a Bíblia está mentindo, não existia, como que caberia todas as nações que existem debaixo do céu, como está dizendo aqui? Não, as nações daquele tempo, para aquele tempo. Pega isso aí, professor. Ensina isso aí, tá? Então, todas as nações do qual se ia o homem, onde se tinha conhecimento, estava ali em Jerusalém, reunidos judeus de todas as partes. Dito isso, vamos para mencionar os hinos cantados. 24, 367, 387, certo? Introdução. Antes de ir para a introdução, peço para você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E deixa um comentário, pelo menos um amém. E antes que alguém pergunte de que é isso, professor? Que cenário totalmente diferente é esse? O que é isso aí? É que o nosso ateliê, ele mudou de lugar. A gente tem um ateliê, gente, que produz essas coisas que estão aqui em cima, aqui, ó. Talvez não deixe para você ver, né? Mas está aqui. Planner, agendas, devocionais, devocional todos os dias, como Café com o Filho, feito por mim, devocional Elas e Eu, feito pela Rose, devocional para os homens, como o Despertar do Homem, cartas de Paulo, certo? E planners, agendas que você quiser encomendar, a gente está fazendo. Aqui é o nosso ateliê, né? A gente mudou de lugar. E o meu computador está daquele lado ali, que você não está enxergando, e a gente está sem internet aqui ainda, né? Nós estamos sem internet, então não tem como eu gravar lá, daquele lado ali ainda, certo? É só uma justificativa, mas eu confesso que eu tenho saudade da mesa, assim, ó. Eu gosto da mesa, mas tá aí. O que importa é o áudio. Opa, olha eu falando do áudio, eu batendo no microfone. O áudio e o vídeo está legal, tá bom? Bora lá? Introdução nos diz assim, ó. O Espírito Santo estava presente tanto na criação, Gênesis 2:1, quanto ao longo da história do povo de Deus, desde o antigo até os nossos dias. Ele opera o novo nascimento, produzindo fruto no caráter cristão, capacita para o serviço e ajuda na caminhada cristã. Portanto, convém estar atentos à exortação, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Então, antes que o professor se aprofunde, eu quero mostrar para vocês, eu agora vou ter um pequeno desafio aqui, até me acostumar com a mesa.
Para eu não bater, eu vou ter que trazer minha Bíblia para cá. E eu confesso que está um pouquinho difícil para mim achar aqui, para me acostumar. Eu sei o que eu vou fazer. Da próxima vez, eu coloco o microfone aqui, em pezinho, e aí eu gravo ele aqui sem o pedestal. Aí eu fico livre para manusear a minha Bíblia. É isso aí, Espírito Santo. Certo? Tá vendo? Já estou batendo nas coisas. Mas eu quero ler Efésios, capítulo de número 4, verso de número 30. Abra aí, confira na sua Bíblia. É muito importante esse texto. Diz assim, ó: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo pode ser entristecido por mim e por você, ou por todos aqueles que têm o Espírito Santo, ou que teve, ou que o Espírito Santo fez morada. Eles podem entristecer o Espírito Santo, sim. Eles podem entristecer. E lembrando que o Espírito Santo estava na criação, certo? Nós conhecemos o livro de Gênesis, capítulo de número 1. Se você pegar Gênesis, capítulo de número 1, já no versículo 2. Mas eu vou ler um para ganhar o contexto. Escute só. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, Pai e o Filho e o Espírito Santo estava lá. E onde é que está Jesus? No versículo de número 3. E disse Deus: haja o verbo. Harmonia total, total, total. Então, eu e você não podemos entristecer o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo de Deus. Bora lá. Vamos falar da ação do Espírito Santo. Ponto 1. O Espírito Santo nos inspira a proclamar a palavra de Deus. Está registrado em 1 Pedro. No Antigo Testamento, ele fazia com que os profetas pronunciassem unicamente o que Deus queria que falassem. Sim, o Espírito Santo era que usava aqueles homens para profetizar o que Deus mandava. Como discípulo de Cristo, devemos ser cheios do Espírito Santo, assim como os profetas do passado. Capacitados para fazer a sua obra, precisamos de sua presença e do seu poder para pregar o Evangelho e servir a Deus com fervor. Tá bom, gente? Então, tem gente que não concorda, então vocês vão ter que discordar de duas pessoas: o comentarista da Bíblia, o que pensa as Assembleias de Deus, de Ministério de Madureira. Você vai ter que discordar, não é somente de mim, quando eu digo para que seja uma pregação com fervor, com ousadia, tem que ter o Espírito. Se você disser eu não concordo, você está discordando simplesmente do Ministério de Madureira. Está discordando do comentarista da revista. Eu sou o último na fila do pão que acredita nisso. Então, reveja o seu conceito. 1.1. O batismo com o Espírito Santo. Além da ação do Espírito Santo desde a criação, que já vimos em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, também as profecias apontavam para um derramamento do Espírito sobre a terra, como podemos atestar no livro do profeta Joel, conhecido Joel capítulo 2, do versículo 28 e 29. Vamos achar Joel aqui? Só tenha um pouquinho de paciência comigo, por causa da montagem aqui, tá vendo? Eu batendo. Tenha um pouquinho de paciência comigo aí, que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Joel capítulo 2, versículo quanto? Joel capítulo 28 e 29. Vamos lá. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão visão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Tá? Então aqui é a profecia que se cumpre em Atos capítulo de número 2. Continuando. A promessa do batismo com o Espírito Santo é para toda a igreja, para os cristãos de todos os cantos do mundo. Atos capítulo 2, aí volta lá para Atos capítulo 2, versículo 16, não está na nossa leitura. Então vamos lá,
Vamos abrir hoje. Eu ia fazer uma live agora, né? Eu estou gravando na terça-feira, gente, pós-culto. Porque no domingo nós estávamos trabalhando para o reino, aconselhando um casal. Chegamos em casa, era 11 horas da noite, sem jantar. Fomos jantar 11 horas da noite, porque estávamos trabalhando para o reino. Na terça, que é hoje, aliás, na segunda, eu e a Rose da aula de Casados para Sempre. Impossível, chegamos em casa também 11 horas da noite, trabalhando para o reino. E hoje teve culto de doutrina. Eu estou gravando sem saber que hora que é, mas é mais ou menos umas 10 horas da noite. E por incrível que pareça, hoje a nossa igreja está com uma série, não hoje, já faz umas 4 semanas, sobre Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje o meu pastor abriu a série sobre falar sobre o Espírito Santo. Ó, deu certinho. Tá bem na memória. Acabei de vir do culto. Ó, como é que eu tô aí? Vindo do culto. Certo? Então, é por isso que você está vendo essa aula só na quarta-feira. Atos capítulo 2, 16. Vamos lá. Tem uns nomes aqui um tanto estranhos, mas a gente vai linkar com Joel capítulo 2, tá bom? Veja só. Versículo 16. Isto não é o que foi dito, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias aconteceria, diz Deus, que do meu espírito derramaria sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Então, Pedro só está testificando o que ele sabia dessa profecia do derramamento sobre todas as pessoas que queriam receber o Espírito Santo de Deus. Continuando, conforme a palavra de Deus, receber o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Salvação é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Você pode ir para o céu sem ser batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não anula o sacrifício de Cristo. O Espírito Santo te capacita para a obra do reino, com mais direcionamento, pois é o Espírito Santo que te dá o dom. O Espírito Santo te dá dom para que a obra seja feita. Então, se você aceitar Jesus agora, você pode ir para o céu, sem descer as águas, sem ser batizado com o Espírito Santo. Heresia! É mesmo? Vamos para a Bíblia? Bora! Jesus está lá na cruz, pronto para ser crucificado. Na verdade, já está crucificado. E aí, um dos bandidos diz para ele bem assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no céu. Aí Jesus olha para ele e diz: primeiro você tem que se arrepender dos seus pecados e João batizar você. Aí deu ruim, porque o João já havia morrido. Não tinha como ter o batismo de João, mas tinha, porque Jesus também batizava, mesmo ele não batizando ninguém, mas dando ordem ao seu discípulo. Então você tem que descer da cruz, ser batizado nas águas, aí depois ser batizado nas águas, aí você vai ter que ser batizado com o Espírito Santo para depois você poder ir para o céu. Foi isso, irmão? É lógico que não, varão de guerra. Vigia, minha irmã. Não tem nada a ver. Salvação é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Você pode ser salvo, aceitar Jesus agora, receber a salvação agora e não experimentar do Espírito Santo transbordando, batizando, falando em língua, profetizando, tendo os dons e por aí por diante, tá bom? Porque o Espírito Santo não anula o sacrifício da cruz. E aí? Gente, temos que estudar a Bíblia, certo? Portanto, todo crente batizado com o Espírito Santo é salvo, mas nem todo salvo é batizado com o Espírito Santo. É desse jeito, gente. A gente não pode... Tem gente que precisa estudar um pouquinho mais a Bíblia, que só vem comentar aqui dizendo: discorda, você está errado, é porque... Vai ler a Bíblia, gente, vai. Vá ler a Bíblia e vai para a escola dominical, culto de doutrina, chama o teu pastor para dar culto de ensinamento na tua igreja, feito o meu, que está dando culto. E agora? É para cá ou para cá? Meu Deus. E agora, Jesus? Para cá. Apertei demais. Isso. Olha aí. 1. Apertado. 2. Isso. Fica aí. Pronto.
Certo? Então, vá estudar a Bíblia, que uma coisa não tem a ver com a outra. E eu sei que tem muita gente que não sabe disso. 1.2. A promessa é confirmada nos evangelhos. A gente vai ver principalmente no livro de Lucas. Lembrando que Lucas escreveu Atos, né? Então, a carta de Lucas e o livro de Atos o evangelho de Lucas e a carta de Atos. Misericórdia, né? Porque se você não sabe, Atos é uma carta. Você não sabia disso? Pois é, ele escreve para Teófilo. Não é uma carta, está aqui, ó. Fiz primeiro o tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito aos apóstolos que escolhera, ou seja, a orientação que Jesus deu foi baseada com o Espírito Santo. Por isso que ele diz, e ele vos fará lembrar. Então, Atos é uma carta, tá bom? O Evangelho é Lucas. E deixa eu dizer para você que você gosta de novidade. Tem uma novidade para você. Agora não. Talvez nem no mês de março, porque na parte da finalização acaba sendo um pouquinho mais delicada. Quem me acompanha aqui sabe que eu estava dando estudo nas cartas de Paulo, as 13 cartas de Paulo. Tá por ali? Misericórdia, não vai dar para ver. Tá longe. Eu fiz as cartas de Paulo. Agora, provavelmente no mês de abril, vai sair Atos dos Apóstolos. Eu já estou finalizando, já está na parte final de Atos dos Apóstolos, tá? Então, antes de terminar abril, provavelmente eu quero começar em abril o estudo das cartas da carta de Atos dos Apóstolos. Tá ficando bonitinho, hein? Tá montadinho. Vou fazer para vender, se você desejar, vai ser encadernado, capa dura, o estudo, e aí vai ter live dando aula sobre o livro de Atos, capítulo por capítulo, história por história, algumas vezes versículo por versículo. É mesmo, você está ficando pronto. Desde o ano passado que eu falei que eu ia fazer, né? Que eu estava fazendo, na verdade, desde o ano passado. E agora está saindo. Mês de abril, se nada der errado, tudo andar nos conformes, a gente começa em abril esse estudo. Então, qualquer coisa adquire aí para você acompanhar com o material na mão. Livro de Atos. Estudo completo aqui no canal. Vamos para o ponto 1.2? Bora! A promessa, né? Antes de Jesus falar sobre o derramamento do Espírito Santo, João Batista já havia dito que batizava com água, mas viria um mais poderoso após ele, que os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mais tarde, Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E antes de ser levado aos céus, disse que derramaria a virtude do Espírito Santo para que fossem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Depois de quê? Do derramamento do Espírito Santo. Então a igreja, ela só é inaugurada, a igreja já existia, faltava ser a inauguração e o cortar do laço que a gente vê aí da inauguração foi a descida do Espírito Santo, derramando e capacitando os discípulos, você que é discípulo, para pregar com ousadia. Aonde? Na sua casa, na sua rua, no seu bairro, no seu estado e no seu país. Recebe que foi de graça. É forte. Bora lá para o ponto de 1.3. A promessa se cumpre no Pentecoste. O cumprimento da promessa sobre a descida do Espírito Santo, como prenunciado pelo profeta Joel, ocorreu no dia de Pentecoste. Causou profunda transformação nos discípulos de Cristo. O medo deu lugar a uma coragem ousada. Sabedor de que os discípulos precisavam desse revestimento, a
após sua ascensão aos céus, Jesus ordenou a eles que não saíssem de Jerusalém até que fossem revestidos de poder, pois o outro Consolador seria enviado, os encheria e capacitaria para a obra da expansão do Evangelho. Aqui a gente aprende que a ordem era ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Para quê? Para ter ousadia para pregar. E tendo ousadia para pregar, o Evangelho chega a mim e a você. Então você, que é discípulo e ainda não provou do derramamento do Espírito na sua vida, ainda não provou os dons espirituais que Ele tem para você, busque o Espírito Santo. É necessário viver com o Espírito Santo, é a mesma coisa que respirar. Sem ele não dá. Então, busque o batismo, o revestimento de poder e pregue com ousadia. Já curtiu esse vídeo? Você já é inscrito no canal? Já deixou um comentário? Já mandou para mais alguém? Então bora para o ponto 2. Revestido de poder. A palavra é essa, poder. O revestimento de poder, mediante o batismo com o Espírito Santo, é uma promessa para todos os que nasceram de novo, tornando-se filho de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos que o povo de Deus foi repetidamente cheios do Espírito Santo. Aí, uma coisa legal, a gente vai ter que nos virar aqui, deixa eu marcar aqui na revista, para eu não me perder, porque a gente vai precisar ler bastante referência aqui concernente ao Espírito Santo, tá bom? Então a gente vai fazer isso com calma, sem pressa, mas é tudo no livro de Atos, então vai ficar fácil. Atos 2,14. Abre aí, Atos 2,14. Diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. É a primeira referência. É ele dizendo: ouçam a minha palavra. Para quê? Para que vocês recebam o Espírito Santo. Para que vocês tenham o Espírito Santo. Porque nós já recebemos. Nós, em Atos 2, do 1 ao 11, ao 13, nós fomos cheios. Agora temos que ousadia pregar para vocês. E para que vocês vão se espalhar pelo mundo. E aí sim o Espírito Santo saia sendo espalhado quando vocês voltarem para as nações de vocês. 3:11. Vamos lá. 3. Cadê o capítulo? Aqui. Capítulo 3, verso 11. Diz assim: e apegando-se a ele, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. O que aconteceu aqui? Milagre. Só que os homens estavam querendo que fosse Pedro. Aqui é o coxo. Pedro diz: não, olhe para nós. Não temos prata nem ouro, mas o que nós temos é o quê? O Espírito Santo. O que nós temos é o quê? A autoridade dada por Ele. O que nós temos é o quê? É o dom que Ele nos deu. Não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele levantou, entrou no templo saltando e perguntaram: não era aquele paralítico? Era? O que aconteceu? Foi esses dois homens. Aí Pedro e João mudam o foco. Não olhe para nós. E sabe o que eu aprendo? Quando eu tenho que resolver um problema, eu digo: olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Quando o problema é resolvido, eu digo: olhe para Deus, porque foi Ele que fez. A glória é dele, a majestade é dele, o poder é dele. Eita! Certo? E o versículo de número 12, não há necessidade, que foi o que expliquei para você. Agora 4:8. Vamos lá. Versículo 4, a partir do 8.
desse lado, começando aqui. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: principais do povo, e vós anciãos de Jerusalém, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, até o 13, né? Sejais conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Até o 12. Tem mais um. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posto por cabeça de esquina. Pedro prega com ousadia dizendo: vocês mataram ele. Esse homem está andando por aquele homem que vocês mataram. Eita, pregação ousada, irmão. É só o Espírito que faz isso. Vocês mataram ele. Mas sabe de uma coisa? Deus ressuscitou ele. E ele é que está curando, porque o Espírito Santo que ele deixou como consolador, que vai nos capacitando para curar. Está aqui, Versículo 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens, pelo qual se deve ser salvo. Então não foi Pedro, foi Jesus que fez. É ele com o poder e a ousadia. Aí a gente vai lá para o versículo de número 29. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Olha aí o que você tem que pedir. Batiza-me, Jesus, com teu Espírito Santo. Batiza-me, Deus, com teu Espírito Santo, para que eu fale com ousadia. 31, lá em cima. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, diga comigo, todos, escreve aí comigo, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Quando foi que eles foram ousados? Depois que foram batizados. Quando foi que eles tiveram ousadia para pregar a palavra? Quando foram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, sem o Espírito Santo não tem ousadia. Beba água, professor. Misericórdia. Ainda tem mais. Atos, capítulo 8, versículo de número 4. Eu não me lembro. Atos 8, 4. Está até marcado aqui. Sim, o evangelho em Samaria tem que espalhar. Senão, como é que ia chegar lá em Taquitinga, Pernambuco? Como é que ia chegar aqui em Diadema, São Paulo, onde eu estou? Me diga aí de onde você é. Põe aí, o Espírito Santo chegou aqui, hein? Põe o nome da sua cidade aí. Mas os que andavam dispersos, indo por toda parte, anunciando o evangelho, ou anunciando a palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou dizer recebe, porque eu não sou do pregador que diga recebe. E o que eu vou dizer que tu vai receber não é coisa boa que tu quer ouvir. Porque nós só queremos ouvir, recebe a chave, recebe a casa, recebe a bênção. E o que eu tenho para te dizer recebe não é bênção. Quer dizer, pelo menos alguns acham que não é, né? Mas eu vou dizer mesmo assim. Existe perseguição que é para o bem. Que é isso, pessoal? Você está maluco? Como dizem aqui em São Paulo, você está doido da cabeça? Tem perseguição que vem para o bem. Então, quem sabe essa perseguição que tu está vivendo aí é para o teu bem. É para tu criar ousadia para sair de onde tu está. Eu provo na Bíblia. Eles estavam lá em Jerusalém.
Estava tudo de boa, tranquilinho, cheio, pregando e vivendo ali em Jerusalém, e tranquilo. Aí Estevão morre com a autorização de Paulo, abre-se um parênteses, Saulo era o procurador para deixar a pessoa, aprovar a morte das pessoas. Aí, por causa disso, houve a perseguição, porque se não tem a perseguição, o povo não sai. Mesmo sendo cheio, mesmo transbordando, ele queria transbordar entre eles. Mas só que precisava chegar em Samaria, porque era profecia. E quem profetizou? O maior profeta, Jesus. E ele disse: Samaria. E aí, quando eles foram perseguidos por causa de Saulo, foram para Samaria. E quando chegaram lá, fizeram o quê? Pregaram. Com o quê? Com ousadia. Eita Jesus. 2.2. Por que eu estou gritando, né, irmão? Misericórdia. O Espírito Santo e o serviço. Bora falar? Bora. Eu comecei essa lição, antes de ir para o ponto 2, deixa eu falar no ponto 3. No ponto 3 eu vou lembrar de falar o que eu tenho para falar. Eu não vou esquecer. Me ajuda aí, Espírito Santo. Vamos lá, falar de serviço. O poder do Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Zacarias, filho do sacerdote, recebeu o poder do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, para anunciar a mensagem de Deus, mesmo em risco de perder a vida, registrado aí em 2 Crônica, lá no Antigo Testamento. Ainda hoje, os discípulos de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, são habilitados a testemunhar sobre as verdades sagradas. O Espírito Santo nos dá o poder e nos unge para servir ao reino e anunciar as boas novas da salvação. Lucas 4, 18. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Eita, professor, eu tenho medo de pregar o evangelho. Então você não tem o Espírito Santo, não? Eita Jesus, não, eu tenho, eu falo até em língua, vai dar ruim, hein? Vai ter gente que vai embora e não volta mais, mas eu provo. Se você diz que tem medo de pregar o evangelho e diz, você não pode dizer que é batizado com o Espírito Santo. 2 Timóteo 1,17. Não discorde de mim não, leia a Bíblia, abra a Bíblia aí, irmãos. Vai acreditar no que eu estou dizendo? Abre a Bíblia aí. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O que está dizendo aqui? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza ou poder, e de amor e de moderação. Então não tem como um crente dizer que é cheio do Espírito, batizado com o Espírito, e tem medo de dizer: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, Jesus prepara, Jesus batiza e leva para o céu. É impossível, não anda junto, gente. Não tem como andar junto. Ou você não é batizado, ou você é batizado e tem coragem. O Espírito Santo está aqui para nos encorajar, nos dar capacidade, ousadia. Está gritando por quê, professor? Você está tão pertinho do microfone, não precisa gritar não. 2.3. O revestimento de poder do alto. Não vem de mim, não vem do seu pastor, do pregador, do cantor, vem do alto. O revestimento de poder veio do alto, chamou a atenção da multidão na festa de Pentecostes em Jerusalém. O povo ficou confuso ao ver aquela manifestação entre os discípulos revestidos de poder. Pedro levantou a voz e começou a explicar que se tratava do cumprimento da promessa de Deus de derramar o Espírito Santo, registrado em Atos. O apóstolo
o apóstolo anuncia Jesus, o Salvador, a quase 3.000 almas se converte a Cristo. E eu quero parar aqui no quase 3.000 almas, ou 3.000 almas aceitou a Cristo. Irmãos, eu sou do tempo onde o batismo com o Espírito Santo era normal. Tinha congresso de batismo com o Espírito Santo, festividade de batismo com o Espírito Santo. Mais do que a gente contar quantas almas aceitaram Jesus, nós contávamos quantos foram batizados com o Espírito Santo, quantos foram renovados com o Espírito Santo. Hoje a gente agora mudou até o nome, não é nem festividade, não é nem congresso, agora é conferência. Conferir o quê? A vida patética que estamos vivendo? A vida medíocre que estamos vivendo? Conferir o quê? Conferir que nós estamos de mal a pior? Conferir que a gente não quer mais o Espírito? Conferir que a gente não quer mais profecia? Conferir que a gente não quer mais o poder de Deus? Conferir o quê? Conferência é de conferir, mas conferir o quê? Que nós estamos de mal a pior? Como diz na minha terra, de ladeira abaixo? Pois é. Domingo passado estávamos na escola dominical, esse que vos fala estava dando aula. E o pastor Eli, contou um negócio que eu já tenho escutado aqui na minha casa, pela vida da minha Rose, não nessa tamanha proporção. Ele falando que o pastor Josiel Gomes. Gente, fugiu o nome do homem agora? E olha que é forte, hein? Fugiu agora. Alguma coisa Gomes. Mas eu sei quem ele é, o nome está na mente. Eu conheço ele também. Ele escreveu até uma Bíblia, comentou a Bíblia, não escreveu a Bíblia, A frase está errada. Ele tem uma Bíblia comentada por ele. Várias revistas de escola dominical, principalmente do pastor Silas, que é a da Central Gospel. Ele estava pregando em um congresso, 5.000 pessoas, gente. Você tem ideia o que é uma festividade de jovem da igreja com 5.000 pessoas? Pois bem, esse pastor estava pregando 5.000. Naquele dia, o pastor Eli falou quantas? 300 ou foi 500 pessoas? 500 jovens. Eita Jesus, o pastor Eli falou para mim. Eu vou pelo número baixo, porque... lembrei, foi 300. Ele disse que naquele dia foi 300 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Você não ouviu? 300. 300 pessoas, gente, não é o tamanho da igreja que a gente congrega. O Inamar cabe 270 e quando se aperta muito no dia de ceia, chega a 300. Então imagina o Inamar lotado com 300 pessoas. Foi a quantidade de pessoas que foi batizado no único culto, no mesmo dia. Não foi um mês de congresso e no total deu 300. Não, irmão. Foi 300 numa pancada só, numa leva só. Você está entendendo? Qual foi a última vez que tu viu um sendo batizado? E a gente está falando que antigamente se batizava, se buscava, se queria, se pregava, se ensinava, instruía o povo a querer o Espírito. Não é falar o Espírito Santo, que legal, o Espírito Santo na minha vida, na sua vida. Mas tem gente que não sabe quem ele é, moço. Não sabe a importância. Por isso que de vez em quando eu sou a favor, eu já disse isso para vocês, e tem gente que não gosta. Para mim, daqui a 2, 3 anos, tem que voltar a falar do Espírito Santo de novo, um trimestre inteiro, falar sobre Pentecoste. Tem, porque tem gente que não sabe o que é o batismo do Espírito Santo, o que é buscar. Vamos buscar o Espírito Santo. Buscar onde? Está vendendo aonde? Compra aonde? Buscar. Eu vou buscar onde? Ô moço do açougue, me dá 1 quilo aí de Espírito Santo aí. Ô moço do mercado, me dá aí um pacote de Espírito Santo aí. iFood, entrega aqui uma porção do Espírito Santo.
Eu não estou brincando, não. Pode ser piada, mas não é não. Que tem gente na igreja que não sabe, que tem que jejuar, que tem que orar, que tem que consagrar, fazer consagração do sábado inteiro, o dia inteiro, querendo me batiza Espírito, vem Espírito Santo, me toma Espírito Santo, vem Espírito Santo, me capacita, me dá ousadia, me dá os dons, me dá Espírito Santo, eu quero ser usado, eu quero te servir, vem Espírito, vem Espírito. O povo não sabe. Sim, senhor. Tá aí. E eu falei domingo na minha igreja, na escola dominical. E sabe quem é o problema? É meu. O problema sou eu. Porque quando eu tenho a oportunidade de pregar, eu prego qualquer outra coisa, menos o Espírito. Só que o Espírito é a parte mais importante a ser pregada nos dias de hoje. Por quê, professor? Não é Jesus? Pois é. Jesus falou, o Espírito Santo tem 3 funções. A primeira é o quê? Convencer o homem do pecado. Quem era que convencia o homem do pecado no Antigo Testamento? Deus. Tá entendendo aí? Tá pegando aí? Ó, o Espírito Santo faz 3 coisas. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos lá? No Antigo Testamento, quem convencia o homem do pecado? Deus. Da justiça, de fazer as coisas justas. Quem convencia o homem de ser justo na terra? Jesus. E quem é que convence o homem que vai ter o juízo? O Espírito Santo, que é o último. Porque tu pode blasfemar contra o Pai, blasfemar contra o Filho, mas tu vai ser julgado, condenado ao inferno. Tu não, né? Que tu é crente. Eles serão julgados e condenados ao inferno se não aceitar o Espírito Santo. Então está faltando o Espírito Santo na nossa igreja, está faltando o Espírito Santo nas nossas aulas, está faltando o Espírito Santo na nossa vida, está faltando. Então quando a gente pregar o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, convence da justiça e convence do juízo. Pecado, justiça e juízo. Então está na hora de nós pregarmos o Espírito Santo para mim e para você. Certo? Terminamos? Ponto 3. Se inscreva. Mesmo que você esteja com raiva do que está ouvindo, mas se inscreva mesmo assim, vá. Porque se você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar com você. Só se você não tiver ele, mas se você tiver ele, ele fala com você. Fala sim. Então se inscreva, curta, comente e compartilhe. A experiência do batismo com o Espírito Santo não isenta o discípulo de Cristo de buscar uma constante renovação. Paulo escreve aos Efésios, enchei-vos do Espírito. Assim, o cristão não entra no modo automático após ser revestido de poder, mas precisa continuar cultivando uma vida de oração e vigilância constante de que depende do poder e da direção do Espírito Santo no cumprimento da missão e no enfrentamento dos muitos desafios. Eu quero me apegar a uma coisa que o escritor colocou que eu achei muito legal a colocação dele. Nós agora, crente, batizado com o Espírito Santo, só para quem é batizado, nós não podemos entrar no modo automático. Já fui batizado, agora eu fico quietinho e vida que segue. Negativo. Há uma renovação, há uma constância, há um renovar todos os dias. O Espírito Santo se faz novo, o Espírito Santo traz coisas novas. Eu e você precisamos incessantemente ser renovado todos os dias. Nós não estamos no piloto automático. Porque o Espírito Santo não entra em caixinha, ele é livre, como o próprio Jesus declarou para Nicodemos em João capítulo 3. O Espírito sopra onde quer, se ouve sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Ele é livre e quer te encher todos os dias no teu cotidiano. Eita, glória. 3.1 Pedro e João foram cheios do Espírito Santo. Pedro, João e Tiago eram considerados como coluna da igreja primitiva. Esse reconhecimento não tornou orgulhoso. Pelo contrário, eles mantinham uma vida de comunhão constante com Deus e se enchia do Espírito
pela oração. Atos capítulo 3. Veja só, continuando assim a proclamar a palavra de Deus com coragem. Atos capítulo de número 4. Cheio de poder, Pedro e João se deslocaram de Jerusalém até Samaria, onde puseram as mãos e os samaritanos receberam o Espírito Santo. Isto fez com que Simeão, o mago, lhe oferecesse dinheiro para ter aquele mesmo poder, proposta que foi duramente advertida pelos discípulos. Eu escrevo isso no livro de Atos e lá está bem explicado, né? Ele quer, o Simão, mago, ele quer esse privilégio de pôr a mão na cabeça de alguém e alguém ser batizado com o Espírito Santo. Declarar, seja cheio, receba o Espírito Santo. E a pessoa receber, eu quero, paga quanto? Pois é. Do mesmo jeito que foi com Simão, está nos dias de hoje. Tem gente perguntando, paga quanto? Como é que compra o Espírito Santo aí? Como é que compra a presença dele? Me ensina esse negócio aí. Me vende esse negócio aí. E você vê que mesmo Simão Pedro sendo repreendido duramente, o Simão Mago, né? Sendo repreendido duramente, ele diz, não faz isso não. É o que eu quero esse negócio aí. Mas por que Simão pede dinheiro? Isso está na carta de Atos que eu estou terminando de escrever. Eu já escrevi sobre isso. Já escrevi sobre esse capítulo, pois o capítulo é 8. Né? Já está escrito. Por quê? Porque Simão estava acostumado a tudo ser dinheiro, a tudo ser comprado, a tudo ter valores monetários. Então, para ele ver um negócio daquele, na cabeça dele, ele tinha que pagar também. Só que ele não entendeu. Tanto que ele pede, não peça a vocês para que não aconteça esse mal comigo. Então o Simão mago não era de todo mal. Quando ele se converte, ele simplesmente diz assim, olha, não, eu não quis dizer para o mal. Vamos lá, Atos capítulo 8, volta aí. Atos capítulo 8, é uma história muito, muito bonita, né? Porque ele mesmo reconhece. Atos capítulo de número... cadê? Simão. Atos capítulo 8. Tem que vir para cá, né? Aqui, ó. Atos capítulo 8. Qual o versículo que a gente vai ler? O 17 aqui, ó. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aí o 18, ó. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceram dinheiro, dizendo, dai-me também a mim este poder para que aqueles sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste de que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Olha só, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás infiel de amargura em laços de iniquidade. Respondendo Simão, presta atenção, eu cometi um equívoco aqui, né? Esse Simão aqui não é o mago que Paulo repreende ele. Corrija aí, irmãos, tá? Eu confundi. Esse Simão é porque eu estava escrevendo sobre o mago que Paulo repreende ele. Aqui é outra história. Perdão, eu confundi a história aqui. Respondendo, porém, Simão, disse-lhe, orais vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo ele, pois, testificado e falando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, em muitas aldeias dos samaritanos, anunciando o evangelho. Ou seja, esse Simão aqui não tem nada a ver com o mago que Paulo fala para ele que ele ia ficar cego e ficou. Tem nada a ver com a história. Confundi, tá bom? Mas aqui esse fato desse homem, ele viu que era bonito, ele viu que era interessante, ele viu que era lindo ver alguém sendo batizado com o Espírito Santo, que ele disse, eu posso pagar quanto? Aí Pedro falou, não, tu vai se dar mal com a tua iniquidade. E aí eu vejo
a humildade dele. Não faça isso não. Não faça isso. Por quê? Ele estava acostumado, irmãos. Quem não está acostumado com o Espírito Santo acha que vai ter que comprar ele. Vai não, irmão, é de graça, é de graça, é de graça. Recebe aí que é de graça. 3.2, Barnabé, um homem cheio do Espírito. Barnabé, irmão, Barnabé. Rapaz, Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. É a palavra que eu tenho, eu concordo com o professor aqui. Vamos ler. As ações de Barnabé foram cruciais para a igreja primitiva. Em Atos 11, 24, ele é citado como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E por seu intermédio, muitos se converteram ao Senhor. As referências a Barnabé revelam que, além de ser um homem bom, ele era também um homem obediente ao Espírito. Atos 13. Mediante a esse discernimento, ele provou estar preparado para arriscar a própria reputação para mostrar que Paulo havia se convertido de fato e assim convencer os outros de que ele, antigo inimigo, era agora um discípulo de Cristo. Deixa eu te dizer algo sobre Barnabé que talvez você não saiba. Ninguém queria Paulo, ninguém queria saber de Paulo, ninguém queria amizade. Paulo era persona non grata, era Paulo, mas Barnabé ouviu do Espírito Santo e foi um homem sensível ao Espírito Santo. Quando você está na sensibilidade do Espírito Santo, você não se preocupa com o que estão falando de você. Você simplesmente vai fazer o que o Espírito mandou. Bora ver? Bora. 13. Não, aqui não. Eu queria o texto que Barnabé vai buscar Paulo. Eu queria o texto. Mas eu vou ganhar tempo porque a aula já está se alongando. Mas eu queria achar o texto aqui que Barnabé vai buscar Paulo. Esse texto aqui já é Barnabé com Saulo, né? E não, eu queria que ele visse, a gente vê o texto que ele vai buscar Paulo. Aonde será? Será em Atos 11? Vamos ver aqui, tem uma referência aqui, 11, 24. Será? Vamos ver, 11, porque era homem. Não, aqui é a reputação dele. Aqui, ó, pronto, é esse mesmo. Olha aqui, ó, olha que interessante aqui, ó. Atos capítulo 11, a partir do 24, que vai contar a história dele. Porque era homem do bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se unia ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à busca de Saulo, e chegando, o conduziu a Antioquia. Está aqui, ó. Ou seja, ele, por ser cheio do Espírito Santo, foi buscar Paulo. Foi buscar alguém que ninguém queria. E ele pega Paulo, traz Paulo da Antioquia e vem para Jerusalém, apresenta a Tiago, tem o concílio, tem a missão e vai fazer missão. Quando você é cheio, você não se preocupa com a sua reputação, como falou o professor aqui. Você vai atrás daquele que precisa, e foi Paulo maior do que Barnabé. Mas Paulo não seria nada se não fosse Barnabé. Eita! Talvez você nunca venha para o YouTube e alcance 1 milhão de inscritos, mas talvez alguém que você evangelize vai chegar lá. Talvez você nunca saia do Brasil, mas alguém que você evangelizou vai viajar às nações. Que é isso, pessoal? Eita Jesus, né? Bora para o ponto de número 3. Cadê o ponto 3? Aqui embaixo. Paulo caminha pelo Espírito. Sim, eu gosto do texto de Paulo. Vamos ler, depois eu falo. Paulo foi um grande missionário que escreveu 13 cartas e pregou o evangelho em várias regiões.
Sua trajetória nos faz ver que ele não andava pela carne, mas pelo Espírito, a quem obedecia. E aqui é lindo, porque em Atos capítulo de número 16, vamos ver Atos capítulo 16, deixa eu ver se é essa memória que eu estou aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se é isso aqui que a gente vai entender. A gente vai ouvir quando Paulo vai para pregar e ele quer ir para a Ásia. Aí o Espírito Santo diz para ele assim: vai não. Não é para a Ásia não. Aí ele vai tentar ir para outro lugar e ele disse assim: não. Vai não. Aqui, ó. É isso mesmo, 16 mesmo. Tá aqui, ó. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos por Roma, impedidos por Satanás, impedido pelos apóstolos, impedidos pelos fariseus, impedidos por quem? Eles foram impedidos de passar. Foram impedidos por quem, irmãos? E passando pela Frígia e pela Galácia, foram impedidos. Quem impediu ele de seguir em frente? Atos capítulo 16, versículo 6. Pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo manda em você, irmão? O Espírito Santo manda em você, irmão? Porque mandava nos apóstolos. E os apóstolos obedeciam. Aí o versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir a Betínia. Não, Betínia, isso mesmo. Mas foram impedidos. De novo. Novamente. Para ser bem redundante. E quem impediu, irmão? Quem impediu, irmão? Está aqui. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Foi quando Paulo foi dormir e de noite teve uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, você é ou não é controlado pelo Espírito? Se é, você não faz o que você quer. Não é à toa que Paulo escreveu: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eita glória gloriosa! Curte esse vídeo, vai. Compartilha ele com mais alguém. Se inscreve para receber a notificação toda semana. Conclusão. É necessário permitir que o Espírito Santo nos encha diariamente para não sermos envolvidos pela frieza ou indiferença espiritual, que possamos ser guiados, usados, dirigidos, santificados e capacitados pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida para a glória de Deus. E aí? Você vai ou não vai dar aula cheia do Espírito Santo, pregar sobre o Espírito Santo, ensinar sobre o Espírito Santo, falar dele, querer ele? Porque sem ele nós não podemos nada, porque ele que nos consola, ele que nos guia, ele que nos dá o dom. Se você tem um dom, foi ele que te concedeu. Então que você seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Na próxima semana, a nossa última aula, querendo Deus, com a ajuda do Espírito Santo. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão, consolação do Espírito Santo comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Tchau, povo. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Fique na paz do Senhor.